Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos te dar informações importantíssimas para você fazer a sua introdução. São 6 dicas do que você deve fazer e como fazer essa introdução. Então assista o vídeo até o final e entenda a nossa metodologia. Fazer a sua introdução pode ser do seu TCC, do seu pré-projeto ou de qualquer outro trabalho acadêmico que você estiver fazendo nesse momento, é essencial. Começando a escrever, você já vai ter a ideia do que você precisa pesquisar mais, do que você pode melhorar. E é por isso que nesse vídeo a gente vai te dar aí 6 dicas de como escrever e já mandar bala nesse trabalho, né? Porque o importante é começar o mais difícil. Então, primeiramente... Olha, aproveitando, posso cortar você rapidinho? Aproveitando até antes de começar propriamente dos trabalhos, né? Falar de como fazer essa introdução, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu curtir, porque é isso que incentiva a gente a continuar fazendo esses vídeos e continuar trabalhando nesse sentido, tá? Pronto, Odile, pode continuar. Exatamente, já se inscreve aí. E aí, então, pra gente começar, primeiro você precisa definir o tema. A gente já fez vídeo sobre isso, vamos deixar aí nos cards. Se você ainda não definiu o seu tema, pausa esse vídeo, vai lá, assiste como definir o seu tema e depois você volta aqui, tá? Volta aqui, não esquece. Bom, definir o tema é fundamental. Não tem como vocês começar a escrever alguma coisa que você não sabe bem direito sobre o que é, né? Então, por isso que a gente começa definindo o tema. Definir o tema, a gente sabe o assunto e agora a gente pode mandar bala. Também é importante que você faça a sua pesquisa bibliográfica. Já ensinamos também a fazer a pesquisa bibliográfica, também vamos deixar aí nos cards ou nos boxes de informação. Temos muitos vídeos aí nesse nosso canal, né? Já temos aí mais de 30 vídeos e tem muita coisa boa aí. Todo esse conteúdo vai ser muito importante para você desenvolver o seu trabalho. Bom, definiu o tema, fez a sua pesquisa bibliográfica, agora chegou a hora de escrever, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma lista, né? Então, esse é o passo número 1. Uma lista das ideias que você quer tratar no seu trabalho. E como é que você vai selecionar essas ideias, né? Lembrando que você precisa colocar o seu trabalho, o seu tema lá, a ideia que você quer desenvolver no seu trabalho num contexto maior, né? Então não adianta você ser muito específico. Você precisa abordar assuntos mais gerais com que vão despertar o interesse da pessoa, que a pessoa vai entender por que você decidiu estudar o que você está estudando, né? Você sabe por que você quer estudar esse assunto, sabe porque ele é importante, mas ou a banca, ou uma outra pessoa que for ler, ela não vai saber por que é importante. Por isso que é interessante você listar essas ideias que vão ajudar as pessoas a entender o porquê você escolheu aquele assunto, por que ele é interessante, qual é a contribuição que esse assunto pode dar, assim, na vida das pessoas. Então, lista tudo, né? Por exemplo, você quer estudar um tema bem específico, você quer estudar o dente do tubarão, né? Então, você vai falar primeiro dos tubarões, vai falar onde eles vivem, o que eles comem, até você chegar no dente do tubarão, né, Érica? E qual a nossa segunda dica? Diga aí. Ah, legal. Bom, então depois que você entendeu de fazer essa lista para poder começar essa introdução, é importante que você comece a organizar essa lista. E aí, essa organização envolve você ir do assunto mais geral para o mais específico. Então, quando você começar a entender a questão do dente do tubarão, você não vai começar a sua introdução já falando propriamente do dente. Você vai explicar onde ele vive, o que ele come, quais são os hábitos desse tubarão. Então, tudo que envolve a questão de vida do animal, para depois você conseguir entrar na característica do dente propriamente dito. Então você vai do mais geral para o mais específico. Bom, tá sabendo disso, né? Que você tem que organizar as ideias de uma forma lógica, né? Então a lógica aí é ir do mais geral para o mais específico, né? Agora a gente vai falar da nossa terceira dica, que é definir o que você vai falar escrever, né? No caso, em cada parágrafo.
né? Então você tem que pensar assim, eu tenho ali o meu texto, a minha introdução eu quero que tenha 5 parágrafos, né? Então qual é o assunto que eu vou tratar no primeiro parágrafo? No segundo, no terceiro, no quarto. E como é que eu vou organizar esses parágrafos? Então no primeiro parágrafo eu vou falar do assunto mais geral. No segundo parágrafo eu vou falar do assunto menos geral e assim por diante, né? Então é importante que você já saiba o que você vai escrever em cada parágrafo, né? Assim você trata o seu texto como blocos, né? Porque fica difícil você falar assim, eu preciso escrever um texto de 5 parágrafos. Não, eu preciso escrever uma frase de um parágrafo. Então essa é a minha missão por enquanto. Depois você vai escrever um segundo parágrafo e assim por diante. Então você consegue dividir uma tarefa que é longa, né, que é grande, em várias tarefinhas menores, né? Isso ajuda você tanto o seu processo criativo quanto para você ter a sua própria organização. E aí, Érica, qual é a nossa 4ª dica agora, né? Isso. A nossa 4ª dica é justamente fazer uma conexão entre esses parágrafos. Então você fez uma lista de tudo que você quer falar, você foi ali organizando do geral para o mais específico, você definiu o que vai falar em cada um desses parágrafos e agora você precisa conectar um parágrafo com o outro. E como fazer essa conexão? Então você começou falando uma informação, quando você for para um novo parágrafo, de alguma forma você busque retomar a informação, claro, de uma forma resumida, do parágrafo anterior. Pode ser as últimas palavras, pode ser a última frase escrita de uma outra maneira, para que essa conexão aconteça entre um parágrafo e o outro. Você pode usar algum conectivo da língua portuguesa para fazer essa conexão também, porque assim o seu texto vai fazendo sentido, ele vai caminhando de uma forma linear e que o leitor consiga entender que uma coisa está atrelada à outra, não está solta, né? Não é aquela concha de retalhos solta ali sem sentido nenhum. Por isso que é importante você fazer a conexão entre esses parágrafos. Jennifer, tem mais alguma dica aí? Sim, é sempre importante, quando a gente escreve um texto, que o último parágrafo, ele seja um parágrafo conclusivo. Ah, é a conclusão do meu trabalho? Não, gente, não. É um parágrafo conclusivo, quer dizer o quê? Né? Você caminhou lá com a pessoa naquela trajetória que você estava explicando, né? Começou do assunto mais geral, foi para o mais específico, amarrou as ideias aí, como a Érica acabou de falar, né? Fez a conexão lógica entre um parágrafo e outro. Agora você precisa concluir todas essas ideias que você tratou aí ao longo do seu texto, né? Então você vai basicamente resumir tudo num último parágrafo. Vai pegar a primeira ideia que você tratou lá naquele primeiro parágrafo com o desenvolvimento, né? Que são os parágrafos do meio aí do seu texto com a última ideia que você abordou. E vai fazer todas essas ideias fazerem sentido juntas, entendeu? Então, não é complicado. É só você, como você já estruturou o texto antes, você já sabe qual é a sequência lógica que você abordou, você só precisa amarrar tudinho junto no último parágrafo, que é um parágrafo conclusivo. E no caso de um TCC, Érica, o que mais que a gente precisa aí no final dessa introdução? Exatamente, né? Depois desse parágrafo conclusivo que a Jennifer falou, na verdade, o último parágrafo dessa introdução vai ser o seu objetivo. Então, se o seu TCC ou se o seu artigo científico, né, se esse trabalho for feito no formato de um artigo científico, o último parágrafo da introdução é o seu objetivo geral. Então, é assim que você vai finalizar esse parágrafo. Então, por exemplo, você pode usar o que é comum a gente ver nos trabalhos. Depois do que foi apresentado, tendo em vista o que foi apresentado, esse trabalho tem como objetivo, e aí você apresenta o seu objetivo, tá? Então, o último parágrafo de uma introdução, de um TCC ou de um trabalho que tem o formato de artigo científico são os objetivos e, claro, principalmente o objetivo geral, bem escrito para finalizar, para direcionar também o seu leitor para a próxima parte do trabalho, que é a metodologia. Bom, o que a gente tinha para apresentar aqui nesse vídeo sobre a introdução eram esses pontos. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou quer saber mais, quer se aprofundar, você pode procurar a gente. Nós temos a mentoria, que é feita no online,
eu e a Jennifer o tempo todo com você, orientando cada um dos passos do seu trabalho acadêmico. Nós temos um livro também, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do box, para que você possa adquirir esse livro, né? E poder ter todas essas informações no tempo que você quiser. Esse livro vai ser seu. E ainda temos também o canal no Instagram, é só você seguir a gente lá, tem várias informações, toda hora posta alguma coisa diferente e que eu tenho certeza que vai ajudar você a fazer o seu trabalho acadêmico. Então até a próxima semana!